Uou, muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral, este é o Clube da Bola que está só começando na tela da RIC TV Record. A análise da última rodada, uma projeção dos jogos de amanhã. A campanha Deixa Ela Trabalhar, que ganhou as redes sociais durante a semana. Um bate-papo com o ex-capitão do Figueirense, Marquinhos. Um bate-papo com o meia havaiano Marquinhos. Tem dois Marquinhos hoje no programa. Participação de você aí de casa e o nosso time completo de comentaristas e repórteres para fazer o Clube da Bola deste sabadão aí, véspera de Páscoa, aqui na região da Grande Florianópolis. Tá chovendo bastante, então fica com a gente até as 2h30. Para participar do programa é moleza. Quer mandar a sua pergunta, o seu comentário, sua foto, aquele clique esperto, clubedabola@ricsc.com.br é o nosso e-mail. Ou se preferir pelo Facebook também dá. facebook.com/Clube da Bola RIC. Vamos conferir as fotos da semana. Pode colocar a primeira na tela pra gente. Angelino, Thailise, a Nathalie Flores e o Badá. Pessoal visitando a RIC Chapecó, aproveitou para fazer esse registro legal. Pode colocar outra pra gente. Isadora Vanzin, na frente do ônibus da Chape. Ela viu o ônibus parado, acho que ali na porta do hotel, talvez. Papai, mamãe, quero bater uma foto. Registrou, mandou pro Clube da Bola, passou no Clube da Bola. Vamos, Chape, tá escrito no ônibus lá atrás. A Shirley Monteiro, ela que é telespectadora do clube, participa toda semana, mandou uma foto com a Fabiana Beltrame, com a camisa do Marcílio. Temos que descobrir mais detalhes sobre se a Fabiana tá remando agora pelo Marcílio, o que tá acontecendo. Ela tinha se aposentado do remo, mas vamos descobrir. Galera da Galoville, torcedores do Atlético Mineiro, lá de Joinville, fizeram esse registro e mandaram pra gente. Tem mais uma fotinho, olha só que legal essa última. O Jackson Silva, Marcelo Nunes, Fábio Machado, pessoal que gosta aí de colecionar álbum de figurinhas. Catarinense de 62, tem o time do Avaí. Pedi pro nosso diretor se colocar aqui pertinho de mim que eu não tô conseguindo ler, mas à esquerda do seu vídeo é a equipe do Avaí e o Comerciário à direita, que é o Criciúma hoje. Não dá pra ver a escalação? Roberto, Gersino, Merinho, Bonga era o goleiro. Eita, time. Não, Bonga não é o goleiro, é o lateral, o Márcio é o goleiro. Legal, álbum de figurinhas de 62. Tá na moda, né? As figurinhas estão voltando aí pela Copa do Mundo da Rússia. Já vi muita gente colecionando até na internet. O Marcelo Nunes trocando figurinha aí na internet do álbum desse ano, né? Mas que legal, o Jackson mandou pra gente. Olha só, essa semana aconteceu no meio da semana no projeto do Jiu-Jitsu do Morro do Horácio em Florianópolis. É o projeto Lutar para Vencer, que dá aulas para crianças carentes da comunidade. Mandaram um videozinho pra gente, olha só que legal. Recebeu a visita dos músicos Bruno Jacomel e Érico, que levaram um pouquinho de música clássica para os tatames. Nesse caso, esse pedacinho do vídeo tá tocando até uma música, um pop rock, né? Do The Police, banda inglesa The Police, Every Breath You Take. Pode subir o som um pouquinho, DJ Pepeu, pra gente curtir. The Police, banda do Sting, pode deixar até rolando de fundinho, quero falar um pouquinho mais desse projeto. O professor Jackson Botelho convidou os músicos para irem lá, tocarem um pouquinho para as crianças. Depois as crianças pegaram ali os instrumentos, o violino, o pessoal tentou arriscar um pouquinho, o Bruno deu um toque, foi uma aula de jiu-jitsu diferente. Aquele momento de dar uma relaxada, pensar um pouquinho aí na vida, organizar os pensamentos para encarar um treino forte, porque lá no projeto Lutar para Vencer o treino é puxado sim, com o professor Jackson Botelho. Que legal, o Bruno e o Érico já são parceiros do projeto, foram tocar o The Police, muito legal ali no violino, ó, gostei de ver, muito legal mesmo. Para começar, dando aquela relembrada nos resultados da semana, vamos dar um giro pelos gramados e conferir como foram os jogos que rolaram na rodada do meio da semana. Em Tubarão, Hercílio Luz e Concórdia. Thiago Pará, cobrando falta, fez para o Leão do Sul. Lima arrancou em velocidade e ampliou o placar. O Galo ainda descontou com Andrei Alba, 2-1. Mas com o resultado, o Concórdia é o primeiro rebaixado do Catarinense 2018. Em Lages, Inter e Tubarão. Cobrando penalidade, Max fez o único gol do jogo. Inter de Lages 1, Tubarão 0. Na ressacada em Florianópolis, Avaí e Brusque não saíram do 0-0. Os times tentaram, mas o futebol ficou abaixo da média e nada de gols. Avaí 0, Brusque também 0. Em Chapecó, o Verdão abriu logo 2-0 para cima do Figueira.
Wellington Paulista e Nery Barreiro. O Figueirense descontou com Renan Mota. Ainda no primeiro tempo, na falha da zaga alvinegra, Wellington Paulista fez o terceiro da Chape. Já no fim da partida, Enan diminuiu para o Furacão, mas ficou nisso. Chapecoense 3, Figueirense 2. Na Arena Joinville, Jack e Criciúma. O Tigre marcou o gol da vitória com Zé Carlos, o Zé do gol. Joinville 0, Criciúma 1. Tá aí, deu para dar uma relembrada na rodada que aconteceu na quarta. 4 jogos na quarta, 1 na quinta. A gente começa apresentando boa tarde de Fábio Machado, Data Fábio, aqui nos estúdios em Florianópolis. Fábio, vamos começar com um jogo que não teve gol. Avaí e Brusque 0-0. Pro Avaí, só cumprimento de tabela. Pro Brusque tinha objetivos nesse confronto, né? Boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, galera do Clube da Bola. É verdade, eu não vou ficar aqui batendo naquela tecla de que o Avaí não entrou no campeonato porque já passou. O objetivo do Avaí é o Campeonato Brasileiro, aliás, a Copa do Brasil. Agora tem um detalhe, aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo. 895 torcedores para assistir esse jogo e é uma pena, porque quando lá no começo da tabela, Mancha, eu lembro quando a gente pegou a tabela e aí a gente viu, no retorno, o Avaí faz os 2 últimos jogos na ressacada. Pode ser aquele jogo da mobilização, pode ser aquele jogo de garantir uma vaga para a final. E infelizmente o Avaí nos 2 últimos jogos apenas cumprindo tabela, público baixo, desmobilização total, aí o treinador Claudinei Oliveira aproveita para testar jogadores, amanhã o Rubinho deve fazer a sua estreia no gol do Avaí, talvez aí o maior atrativo é um trio de árbitra feminina, legal, eu acho muito legal isso aí, elas têm que trabalhar, deixa elas trabalhar, só que é uma pena que elas só estão sendo escaladas nesse jogo que não vale nada, eu queria ver elas no jogo valendo alguma coisa, ou vocês acham que o jogo amanhã, Chapecoense e Avaí, valendo alguma coisa, ela seria escalada? É claro que não, mas de qualquer forma é um atrativo. Sobre esse jogo específico, é um jogo muito ruim, um 0-0 que realmente refletiu aquilo que foi o jogo. Nós tivemos erros de chutes, erros de fundamentos, tivemos chutes bizonhos, aquele chute que o cara chuta que a bola nem vai no gol. Realmente foi um drama para quem foi lá para o sul da ilha assistir esse jogo. E o comentário não é só em relação ao Avaí. Eu conversei com alguns colegas da imprensa de Brusque, a mesma coisa. Olha que jogo ruim esse de Brusque, e era um jogo que para o Brusque valia sim, porque o Brusque ainda tem amanhã a rodada de domingo para confirmar a sua permanência ou rebaixamento na Série B. De qualquer forma, meu amigo, o Avaí só entrou em campo, cumprindo tabela, vai entrar amanhã contra a Chapecoense também com time reserva, time alternativo, porque o foco do Avaí, um abraço, talvez nem tenha sido o campeonato estadual. O Avaí está pensando na Copa do Brasil, onde entra um bom din-din, uma boa grana e está vindo aí o Goiás. Já você fala do Figueirense, como o jogo foi contra a Chapecó, vamos primeiro contra a Chapecoense, vamos primeiro para Chapecó. Conversar com o Badá, na prévia, a gente chamou aí, usou o termo a prévia da final, Chapecoense Figueira. Boa tarde, Badá. Deu Chape. Olá, Mancha, boa tarde para você, um grande abraço a todos aí, os amigos e aqueles que estão nos acompanhando no Clube da Bola. Uma vitória tranquila da Chapecoense. Não é que os dois times jogaram sem compromisso, tinha muita coisa em jogo, né? A Chapecoense queria muito fazer a final dentro da Arena Condá, porque a gente sabe da diferença que é decidir na Arena Condá e decidir lá no Orlando Scarpelli. Então a Chapecoense se empenhou para buscar o resultado, o Figueirense colocou um time alternativo em campo também, poupou alguns jogadores, não é que veio conformado em fazer a final aqui, mas não veio esticando toda a corda, né? Preferiu poupar jogadores, preservar alguns, né? Então, em 18 minutos o jogo, na verdade, estava liquidado, né? A Chapecoense abriu 2-0, Figueirense descontou 2-1 aí, deu uma impressão de que poderia reagir, mas logo em seguida a Chapecoense fez o terceiro gol. O Wellington Paulista estava numa noite muito iluminada, fez 2 gols. Isso aí era 18 minutos do primeiro tempo, já estava 3-1, o jogo começou eletrizante. Mas aí depois foi perdendo ritmo, segundo tempo 3-1 para a Chapecoense, até que no finalzinho, né, o Enan acabou descontando, fazendo 3-2 e foi isso. Então, um jogo pouco desgastante para os dois times. A Chapecoense conseguiu o seu objetivo, que era trazer a decisão aqui para Chapecó. O Figueirense também não foi nenhuma tragédia para eles, né? O fato de ter que a decisão ser aqui, parece que já estavam meio que conformados, não sei,
por quê, não sei se talvez porque a Chapecoense, mesmo que perdesse para o Figueirense, iria, quem sabe, ter que decidir com o Avaí, e o Marquinhos já havia dito, inclusive numa entrevista, que não iriam entregar para a Chapecoense, mas se tivesse um pênalti, ele ia chutar para fora. Talvez essa declaração tenha sido a gota da água para o Figueirense dizer assim, bom, não tem jeito, a decisão vai ser em Chapecó mesmo, então jogou de sangue doce. E a Chapecoense levou o jogo a sério e acabou vencendo com tranquilidade pelo placar de 3-2. E hoje é tudo calmaria, é cumprir tabela amanhã contra o Avaí, dar oportunidade para jogadores que no momento são reservas, dos jogadores que começaram a partida aqui, dos 11 titulares, nenhum viajou, ou vai viajar daqui a pouquinho para Florianópolis, todos permanecem aqui. E alguns jogadores que estão voltando, que estão relacionados, como o Apodi, que faz tempo que não joga, como o próprio Arthur Caí, que também faz tempo que está fora, estarão em Florianópolis, não sei se começam jogando ou não, mas o fato positivo é que estão junto com a delegação. De todos do grupo, considerados sim os mais importantes, que ainda continuam de fora, o Moisés Ribeiro, que foi pego num doping no jogo lá contra o Nacional do Uruguai por uso de uma substância proibida, não tão grave, é corticoide, é um anti-inflamatório, mas proibida, não pode, então vai ser julgado, está afastado do time. E também o Fabrício Bruno, que ainda não voltou, não está 100% recuperado. Todos os demais, por aquilo que a gente nota, estão prontos, né, e à disposição para a grande final de domingo que vem, dia 8, 4 da tarde, na Arena Condá, uma final inédita, né? E a gente já falava antes de começar o campeonato, né? Naquele Clube da Bola, aonde começou o campeonato, que daí alguns, para fazer média, dizem, não, esse ano poderemos ter surpresas, esse ano algum dos pequenos pode surpreender. Gente, não surpreende. O último que surpreendeu foi o Brusque lá em 1900 e não sei quanto. Então, ultimamente, está sendo assim, o futebol de Santa Catarina. E tudo indicava, antes de começar o campeonato, que seria Figueirense e Chapecoense que vão decidir, e de fato deu a lógica. É 92, não foi o Brusque, Fábio? Eu ia perguntar pro Fábio bem na hora que Fábio, 92. 1992. 26 anos. Badá, você já volta para falar do Concórdia. Vamos com o adversário. E o Figueirense nesse jogo? Olha, Mancha, eu quero dividir o comentário entre esse jogo Figueirense e Chapecoense em duas partes. A primeira parte é o seguinte, sobre o jogo em si. O que preocupou um pouco o torcedor do Figueirense, comissão técnica e também o torcedor, é uma questão de justiça, é uma questão de coerência. Quando a Chapecoense impôs o seu jogo, ela fez 3-1. Ficou claro isso, em 17 minutos. A Chapecoense começou de forma avassaladora, né, adiantando a marcação, fazendo aquela chamada linha alta. Me preocupou muito, Trevisan falhou muito ali, o Wellington Paulista deitou e rolou. Enfim, quando o Figueirense se acordou para a partida, já era 17 minutos, já estava 3-1. Agora é claro que de forma racional, aqui o Badá, ninguém vai fazer média com ninguém, a Chapecoense é muito melhor do que o Figueirense tecnicamente. Isso está muito claro. Agora eu vou para a segunda parte do meu comentário. Foi a entrevista do Milton Cruz após o jogo. Falar que a Chapecoense tem um orçamento maior que o Figueirense, falar que a Chapecoense está na Série A, está na Elite, isso todo mundo sabe. O que eu acho que falhou ali o Milton Cruz é o seguinte, é hora de mobilizar o torcedor, é hora de chamar o torcedor para essa decisão, porque a torcida está fazendo a sua parte. Vários ônibus aqui de excursão estão sendo lotados e vão para Chapecó. O torcedor vai estar lá presente, ele vai ocupar o seu espaço, como ocupou o Avaí ano passado. Só que o treinador, ele não tem que enganar o torcedor, mas ele também não tem que desmobilizar. Então, quer dizer, a forma que falou o Milton Cruz ali passou a seguinte mensagem: olha, não adianta, vamos perder o título para a Chapecoense, vamos mandar o troféu pelo WhatsApp. Eu acho que não é por aí. Não, mas começa. Não, eu tô falando a não visão. Começa. Eu tô falando a visão do Milton Cruz, porque eu vou estender, Badá, só um pouquinho. Eu tô dando a versão do Milton Cruz. Decisão é do campeonato, Badá, só um pouquinho. Só um pouquinho. Os caras vêm que são os leão. Calma. Esqueçam o que aconteceu quarta-feira aqui. Badá, calma. Não tem nada a ver. O jogo de quarta com uma decisão. Tia, calma. Eu tô dando a versão do Milton Cruz. Eu não concordo. Eu tô ligado. Eu não concordo. E vou dar mais um exemplo. Ano passado eu estava aí em Chapecó, seu Badá, e o senhor não me convidou para aquela costela. Eu fiquei sozinho, trancado lá no quarto de hotel, que foi uma vergonha. Depois o senhor mandou a foto. E quero dizer o seguinte, tu sabe disso. E quero dizer o seguinte, tu sabe disso. E quero falar o seguinte. Vegetariano, cara? Tu não come carne, mano? Para! Aqui, ó, o Figueirense tem que se mirar no rival Avaí. É verdade, porque ano passado eu estava lá e conversando na rua, havia um otimismo, claro que havia um otimismo, a Chapecoense havia ganho na ressacada de 1-0. Então, né, tudo leva a que o quê? Seria 3-0, seria 2-0 para a Chapecoense. Aí nós participamos muito isso, só que é o seguinte... Teve isso, só que o que aconteceu? O Avaí venceu o jogo por 1-0. E se não fosse o Marquinhos ter perdido o gol lá aos 41 do primeiro tempo e depois o Rômulo, o Avaí poderia... Então, mas é isso que eu estou falando. Eu estou falando agora que eu não concordo com o Milton Cruz.
Tá? Eu não concordo, eu acho que são 10 dias que o Figueirense... O Cruz não jogou a toalha, homem, ele tá dando migué, rapaz. Ele não tá dando, não. As entrevistas... Não, senhor, as entrevistas dele não saem disso. Eu acho que é hora de mobilização, recuperar jogador, o Betinho vai jogar, tá? O Maicon Leite vai jogar e nós vamos em busca... Ei, aqui ó, e vou falar, hashtag, vamos em busca da taça. Vamos voltar para Chapecó? Agora, para mudar um pouquinho de assunto, a gente sai da Chapecoense para falar com o Badá sobre o Concórdia, outra equipe do Oeste, diferente da Chape, que vai em busca do título. O Concórdia, com o resultado no meio da semana, faltando ainda uma rodada, já confirmou o rebaixamento. Retorna para a segundona, Badá. Pois é, mas agora, se alguém tinha alguma dúvida, já não tem mais, né? Viu o que ele falou ali? Vamos em busca da taça. Vamos, nós vamos, Figueirense, nós vamos em busca da taça. Se alguém tinha alguma dúvida, meu querido, eu acho que a partir desta declaração bombástica não tem mais, né? Dito isso, a queda do Concórdia foi uma queda anunciada, que não foi agora no último jogo aqui, nas últimas rodadas. São 11 partidas sem saber o que é uma vitória. Eu acompanhei alguns jogos do Concórdia e tive sempre a convicção de que foi erro de planejamento na formação do elenco. Na formação do elenco. O Concórdia não formou um elenco à altura para disputar a primeira divisão. Nós cobrimos, através da Record News, as finais da segunda divisão do ano passado. Eles chamam de Série B, mas eu chamo de primeira divisão e de segunda divisão. Não sou obrigado, não sou obrigado. Então, o ano passado nós cobrimos a segunda divisão. Cobrimos a segunda divisão e o Concórdia tinha um time melhor na segunda divisão do que esse que montaram para a primeira divisão. E aí está o furo da bala. Foi por causa disso, um time limitado tecnicamente, grupo limitado, e parece que, por aquilo que a gente ouve falar dos colegas lá de Concórdia, alguns jogadores sem muito comprometimento. E aí não poderia dar outra coisa a não ser rebaixamento. É uma pena porque perdemos em representatividade do futebol profissional aqui do Oeste, né? Nosso vizinho, o Galo do Oeste, fez um bate e volta. Então, é uma pena, a gente lamenta, mas é fruto daquilo que foi feito, né, na montagem do elenco e na sequência. Demitiram o técnico Mauro Ovelha, ele não era o culpado, o problema não era o treinador. Contrataram o Raul Cabral, não conseguiu nenhum resultado, e eu me lembro que aqui, quando foi demitido o Raul Cabral, o Mauro Ovelha, faltava 4 rodadas, eu até comentei, né, a distância, respeitando a decisão da diretoria, deveriam ter deixado o Hilton, que trabalha a vida inteira lá no Concórdia, até mesmo o Paulo César Moro, que é das categorias de base, que comandaram o time por um jogo, deixe eles, que já conhecem o grupo, talvez eles pudessem tirar alguma coisa mais do grupo, mas daí não, daí chegou o Raul Cabral, 3 jogos, não ganhou nenhum, e amanhã, hoje de tarde, se despede contra o Figueirense, lá no Domingos Machado de Lima, uma despedida melancólica, porque já foi rebaixado. Infelizmente, é uma pena, porque perde a representatividade do futebol do Oeste com o rebaixamento do Concórdia. Daqui a pouco o Badá volta, vamos fazer o seguinte, de Chapecó para Joinville, conversar com o Dr. Juca Miguel. 2 times que se encontraram, Juca, que estão em reconstrução, né, em reformulação. O Jack com a chegada do Matheus, o Criciúma com a chegada do Argel, mas nesse encontro, dessa vez, deu tigre. Boa tarde. Boa tarde Mancha, boa tarde Badá, boa tarde a Fábio, a todos os colegas ligados no Clube da Bola. Deu Criciúma, o Criciúma não vencia o Joinville desde 2007 aqui na Arena, 16 partidas que o Tigre não sabia o que era vencer o Joinville, e com um time que não contou com suas principais peças do sistema defensivo, fez uma grande partida aqui na Arena. O Joinville até tentou impor o seu ritmo, a gente acompanha algumas imagens. Olha que coisa linda esse lance do Matson, né? É um menino, cara, olha, fazia muito tempo que a gente não acompanhava um jogador assim de uma intensidade ofensiva tão grande, né? E o Zé Carlos tá aí, né? Esse vale cada copo que levanta, meu amigo. É impressionante. Arrumou a vida do Criciúma junto com o Argel. O Argel é um baita técnico. Os caras acham que o Argel é só aquele vamos que vamos. Não, mas o Argel, ele é bom. É um baita treinador, tem muito conhecimento. Arrumou a equipe do Criciúma, que estava lá, chegou a figurar na lanterna do Campeonato Estadual. Hoje está aí brigando. Só não vai, pode ser que até consiga a 3ª colocação, se caso amanhã, no Domingos Gonzalez, contra o Tubarão, o Joinville não conquiste um resultado positivo. Mas é isso, um time que não teve o mesmo ímpeto ofensivo, a bola não chegou com tanta eficácia assim no Grampola, e o Criciúma foi cirúrgico nas vezes que teve. Depois Zé Carlos saiu no segundo tempo, a equipe do Criciúma continua mantendo o mesmo ímpeto, explorando um pouco os contra-ataques, e o Joinville não conseguiu. Mas de bom mesmo, a Plástico, lindo lance, talvez um dos mais bonitos que a gente vai ter no estadual.
foi desse menino Matson, garoto de 18 anos que inclusive, Badá, a Chapecoense pediu preferência na aquisição do menino junto com o Rafael Grampola. O Grampola já sim não é tanta prioridade, mas o Matson, por ter 18 anos, por ser um garoto muito jovem, a Chapecoense solicitou, quando veio jogar aqui na Arena, os direitos de compra, ou melhor, a preferência na aquisição dos direitos federativos e também econômicos do menino. É muito bom esse garoto aí. Tenho certeza que na Série A ele vai desempenhar um grande papel. Claro, espera ele ajudar o Joinville a retornar da C para B e aí depois ele pode se encaminhar. E no domingo o Joinville vai brigar, né? A CBF tá chorando, Badá. Depois fala, coloca o som do Badá e quero ver o que ele tá chorando. Tá na final do estadual, já tá aí, tá tudo. O que tu quer, Badá, mais aqui, ó? Já não tá bom o negócio pra nós aqui, né? Fala, Badá. Tá bom o negócio pra nós aqui, né? É bicho burro mesmo, cara. Tô elogiando o jogador, homem. Tô elogiando o Matson ali. Tô elogiando o lance do cara. Falei que aquele lance ali é lance de quem conhece, de quem sabe do assunto. E tu dizendo que eu tô chorando. Mas vou chorar o quê? Mas vou chorar o quê? Obrigado pelo bicho burro. Eu também te amo na mesma intensidade. E assim, né? Qual que é o motivo do Joinville agora? Amanhã, contra o Tubarão, joga para vencer o Tubarão para garantir o terceiro lugar. E aí sim, no final do ano, a Federação Catarinense deve confirmar que o terceiro lugar do estadual recebe uma vaga na Copa do Brasil. Se o Joinville não conseguir ficar em terceiro, aí pode ser que consiga a vaga na Copa do Brasil pelo ranking ou até na Copa Santa Catarina no final do ano. Mas é duro, né? Dá uma tristeza ver um time do tamanho do Joinville ter que ficar aí brigando por vaga na Copa do Brasil. Tão bonitos vem aí o Avaí, já na próxima fase, brigando com o Goiás, recebendo uma boa verba, Chapecoense e Figueirense fazendo uma final de estadual. E o Joinville, infelizmente, nesse momento de reconstrução, novamente passa por essa fase, mas é assim, os clubes têm altos, têm baixos, e esse é o momento que vive o Joinville. Vai a Tubarão Mancha brigar por uma terceira vaga na Copa do Brasil. Legal, Juca, daqui a pouco tem mais Juca no Clube da Bola. Hora de convocar mais um titular do programa. Marcelo Nunes chega com a calculadora em mãos e a matemática do Brusque. Boa tarde, Marcelo. Fala Mancha, fala pessoal que tá ligado no Clube da Bola em todo o estado. Pois é, na semana passada eu falei aqui que o Brusque dependia só de suas forças para escapar do rebaixamento e realmente segue, digamos assim, dependendo só de si para fugir da Série B do Campeonato Catarinense em 2019. O que acontece é que no meio de semana o Brusque acabou empatando com o Avaí em um jogo, como diria Cleiton Ramos, bizarro, bizonho, lá no estádio da Ressacada, em 0-0. Olhando assim na teoria, um resultado normal. Afinal de contas, o Avaí é um dos grandes times do Campeonato Catarinense, um dos grandes times do futebol no estado. Mas o que acontece é que o Inter de Lages também venceu na rodada e agora colocou pressão nessa fuga do Brusque do rebaixamento. Voltou a pressionar o Brusque ali na tabela. Para esse jogo de domingo, às 4 da tarde, o Brusque precisa pelo menos empatar, jogando no Augusto Bauer com o Leão Baio, com o apoio de sua torcida, porque a gente sabe que o Brusque prometia mais nesse campeonato catarinense. Mas o Brusque depende só de suas forças, tem que vencer o Inter de Lages, que vem motivado aqui encarar o Brusque no Augusto Bauer. Brusque e Inter de Lages, jogo decisivo, a última rodada do Campeonato Catarinense, com essa fórmula que eu particularmente não concordei, acabou reservando apenas os duelos de rebaixamento ou de uma vaga apenas para a Série B na última rodada. Vamos ver o que vai acontecer. Mancha! Legal, Marcelo, só para pegar essa último trechinho do comentário do Marcelo, essa fórmula que eu não concordei. Fábio Machado, você gostou da fórmula? Agora, claro, lá no início é diferente, o campeonato todo ia acontecer ainda, era uma espécie de projeção, mas agora o campeonato se desenrolou, uma rodada e a final, você curtiu? Não, assim, ó, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu era favorável a turno e retorno direto. Quem chega na frente é campeão, a Chapecoense já seria campeã. E aí nós correríamos o risco de na rodada também não valer nada. Então eu estou sendo honesto, porque é muito fácil, depois de acontecer, todo mundo muda de ideia, todo mundo é o pai da criança. Não. Inclusive eu disse para o presidente Rubens Angelotti, quando ele esteve aqui no programa, dizendo o seguinte: presidente, eu estou torcendo para que não tenha aquela última data, que seria a final. Porque eu acho que turno e retorno é igual o Campeonato Brasileiro da Série A e Série B. Só que daí, Mancha, quando vai correndo o campeonato, quando você começa a acompanhar as semifinais do Paulista, com 2 estádios cheios, ida e volta, as finais do Carioca, estádio cheio, apesar da bizarrice também do regulamento lá, a final do Gaúcho, por exemplo, com finais, ida e volta, com mata-mata, aí a gente começa a entender o seguinte: olha, talvez o estadual não esteja ainda maduro para ser um turno e retorno.
E aí é preciso aqui ser justo, ser correto. Eu fiz uma citação na minha coluna. O presidente Francisco Batistotti do Avaí foi o único que foi contra. Ele queria semifinal e final no turno, semifinal e final no retorno. Claro que haveria mais emoção, haveria mais rendas. Então, o que está acontecendo no Campeonato Catarinense desse ano é o seguinte: vários times, a maioria dos times, pagando para abrir o estádio, pagando para jogar. Outra questão, só para trazer já uma informação aqui nova. Pelo regulamento do Estatuto do Torcedor, o regulamento tem que ser 2 anos seguidos, correto? É o que a gente sabe. Só que pode sim ser alterado, desde que todos os clubes se unam e levem em consideração o seguinte: esse ano é um ano especial, é um ano de Copa do Mundo. Então pode ser alterado o regulamento para o ano que vem. Então, só para recapitular, o presidente Batistotti queria com final, né, enfim, com mata-mata, e a associação do clube já levou essa ideia pronta, que é a atual que nós estamos jogando. Mas pode ser alterado. Legal, agora vamos até Lages conversar com um parceiro aqui do Clube da Bola, o Rafael Araldi, diretor de comunicação do Leão Baio, Inter de Lages. Araldi, o que o Inter tem na manga para permanecer na elite, hein? Chega mais! Um forte abraço, Marcelo Mancha e amigos do Clube da Bola. Bom, teremos amanhã em Brusque talvez o jogo mais eletrizante desta última rodada do Campeonato Catarinense, porque Inter e Brusque têm chances do descenso. O Inter, que venceu o Tubarão na última rodada por 1-0, terá 3 desfalques. Atacante Max foi expulso, não joga. Zagueiro Felipe Gregory recebeu o 3º cartão amarelo, assim como o Jean Lucas, que deve ser um dos principais meias aí do Campeonato Catarinense. Contrapartida, o técnico Rodrigo Fonseca deverá ter a volta do lateral esquerdo Sanches, que não atuou nos 2 últimos jogos do Colorado. O Internacional precisa de uma vitória simples para continuar na elite do futebol catarinense. O Inter passou por muita coisa. Foi campeão da 3ª, da 2ª, desde 2015 joga a Série A do Campeonato Catarinense e quer, o ano que vem, completar os seus 70 anos na elite do nosso futebol e, claro, pelo 5º ano consecutivo também, uma coisa que não acontece desde a década de 90, de 80, melhor dizendo. Muitos torcedores irão se deslocar de Lages até Brusque para empurrar o Colorado Serrano. O Inter que não fez um bom campeonato, mas tem mais uma vez a raça serrana para tentar continuar na primeira divisão. E a gente espera que em 2019 o Inter consiga continuar balançando essas camisas vermelhas pelos principais campos do nosso estado, tá bom? Grande abraço, Marcelo Mancha, e boa última rodada do Campeonato Catarinense para todos nós. Um abraço. Obrigado, Araldi. Forte abraço. Realmente o jogo que vale muito esse encontro aí, Inter e Brusque, os dois, né? Cada um de um lado querendo permanecer na elite. Quero mandar um alô aqui pro Ricardo e o Rodrigo e toda a equipe do basquete 3x3, o NQS, equipe NQS Florianópolis. Os atletas estiveram em São Paulo disputando o evento paralelo ao Jogo das Estrelas da NBB. E o time de Floripa ficou com o vice-campeonato. Jogaram 7 partidas contra as melhores equipes do país. Perderam apenas na final para a equipe campeã do torneio, o time de Presidente Prudente. O cestinha e o vice-cestinha geral da competição foram de Floripa. Thiago Freitas fez 73 pontos e Adriano Garay com 45 pontos. Esse aí é o Ricardo ali, tá na esquerda do vídeo. Leandrinho no meio, atleta que foi da NBA, né? A Janete, campeã. Pô, que legal, eles registraram várias fotos aí. O Varejão Rodrigo, também. Varejão apareceu ali, o Anderson Varejão com o seu tradicional cabelão, sua fitinha ali no cabelo. Tá aí, ó. Tá aí ele. Esse é o Rodrigo, do baixinho, menorzinho ali é o Rodrigo. O Varejão é o grandão. O pessoal aproveitou para registrar alguns momentos, fazer algumas selfies, aí uns cliques. Muito legal esse trabalho que eles fazem aqui em Florianópolis, inclusive um trabalho social com a criançada. Os próximos clubes da bola aí também nos programas jornalísticos da RIC, a gente vai trazer uma matéria legal aí com o Rodrigo, o Ricardo e toda a turma do basquete 3x3 NQS Floripa. Rápido intervalo, na sequência tem mais Clube da Bola. Segura aí.